Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Bora, vaqueirão! Amanheceu e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena. Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu. Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado. Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo. Lembro quando a gente nos conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro. Falei pra seu pai, pra casa com você, ele falou que não aceitava vaqueiro. Vem, amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer love o dia inteiro. Amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer. Amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer love o dia inteiro. Amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer. Bora, Nil Santana. É, vaqueirão ligar. É ao vivo. Amanheceu e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena. Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu. Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado. Que pena mesmo que você não monta na garupa do meu cavalo. Lembro quando a gente nos conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro. Falei pra seu pai, pra casa com você, ele falou que não aceitava vaqueiro. Vem, amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer love o dia inteiro. Amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer love o dia inteiro. Amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer love o dia inteiro. Cai água na boca da serra, espelha no sol nascente. Já tinha gente solta na terra, madrugando, cortando o cinzal. Na peleja do cinzal, na batalha do cinzal. Zefinha na cozinha caprichava um gambá. O vento balançou meu barco em alto mar. Flori Celulares, consertos de aparelhos, assistência técnica e assessoria em geral. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. Telefone 759-8897-9478. Agradecemos a preferência. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 16 horas. Telefone 759-8897-9478. Flori Celulares. Contorno Materiais e Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Goité. Liquigás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car, Conceição do Goité. Faça as suas compras em Cedrais Supermercado, no bairro da Jaqueira, em Conceição do Goité, na rua João Guilherme de Oliveira, número 257. Cedrais Supermercado, telefone e WhatsApp 759-8178-4019. Boas noites, boa noite, boa noite.
Falta bem pouquinho pra daqui a Boa pouco. noite, boa noite, boa noite. Quem tá chegando por cá com o padre Daguinho velho, tá amarra a gente, Zé João. Eu vou fazer a abertura do programa aqui, né, Zé João? Meu compadre Zé João tá lá no Teofilândia. O papo é hoje bom, viu, Daguinho? Com o Nilson Santana tá aqui com a gente. Vamos principiar com a cultura pra gente. É um dedinho de prosar. Zé João, canta um cadinho rapidinho aí, Zé João. Bora. Chegando pra brincar no meu o teu cavalo pegando cabelo. Tá inspirado hoje, viu? E o safado no carro. Tá inspirado hoje. Bota no grupo ali, né? Vou botar. Do bem. Contar o cantor que contou na literatura. Eu não duvido, já escuto teu sinal. Se domingo não tenho noite de domingo. Zé João da Bahia, vem na renda lá na Teofilândia, né, Zé João? É uma manhã de domingo, Mari Jéssica Carneiro, tá por cá, com Mari Cacá, que é com Mari Jéssica, né? Com Mari Nilza tá aí vendo a gente, tá lá no Feira Santana, vendo a gente aí, com o pai Daguinho, Ana Mira tá por cá. Com o padre Zacaria, o homem da bicicleta, já chegou a gente, as informações, né? Com o Mari Jéssica tá aqui, Ana Mira tá aqui, Nilza Santana, Zé João, com o padre Daguinho, velho. Com o padre Daguinho, o mundo hoje amanheceu diferente, foi, Daguinho? As eleições faz diferença em todo mundo, né? E essa divisão de água em vários países ter assim desse jeito, né? E quem chegou por cá também foi com o padre Biagem Produção em Silva, vendo a gente, Biagem velho do Coscomeu. Ei, Biagem né, do Veneno, o nome de Biagem, é um nome até bonito. Aí é feio, eu conheço. Não, Biagem chega junto e é bonito, né, comadre? É bonito. Aí é feio, eu conheço. Ô, menininho, deixa eu pegar moral com o pessoal. Ainda hoje eu vi um... Que é, menino? Que é? Deixa de confusão. Hoje eu vi uma... Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Eu vi uma vinheta de viagem lá no TikTok, né? O não eu já tenho, o sim eu vou correr atrás. Cuida. Viagem é cheia de pataquara com essas coisas, né, Viagem? O não eu já tenho, o sim eu vou correr atrás. Levanta e cuida. Estamos principiando o Coité Cultura de hoje, que o Padre Dadal já chegou aqui, né? Que o Padre Dadal já chegou. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. O Padre Dadal chegou, dando boa noite aos Cuscomeu. Quem chegou por cá foi o Padre JC Moreira de Jesus, tá lá em Cansanção, vendo a gente. Né, JC tá lá vendo a gente, dando boa noite aí ao Cuscomeu do Fran, né? Esse cara não sabe dançar nada. Ô, Viagem, deixa de pataquara, né? Tu tu vai dar um véio. Viagem. Agora, com o Padre Dadal, tu conhece Viagem, com o Padre Dadal? Música clássica aí, que o Padre Dadal disse que a música é clássica. Ô, Viagem, eu vou trazer Viagem aqui, ele fez o papel de Manu, viu, Padre Dadal? Ele fez o papel de Manu. Naquele tempo, Manu tocava, mas eu. É seu primo, filho de Tchaladi, né? Eu vi Tchaladi hoje. Eu passei nas agonias, ela tava lá na goiabeira, né? Assim, sentada, com aquele gestinho dela, tal e coisa e tal. E eu vi com ela de longe. Aí lembrei do tempo de Manu batendo de Badog, né? Que é primo de compadre Dadá também, é primo. Cadê aqui, rapaz? Se eu pegar aqui, compadre Biagem aqui dançando no lugar de Manu. Pra você ver, compadre Dadá, que se não é Manu, né? É por isso que existem os clones. Não tem como uma pessoa se esconder dos clones, né? Os clones. Cadê aqui? Aí ele aqui, Dadá, compadre Dadá.
Compadre Adão, repara se não é, se não é você que tem aí. Só que aqui tá mais novo um cadinho. Cadê? Venha cá, venha a viagem. Vovô desde Bugão, Nil Santana, música inédita da nossa autoria. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Quando o caba fica velho, olha que tudo acontece. Os cabelos embranquecem, os dentes amolece e cai. A fala toda embolada, não lembra nada que faz. O bucho vira um galão, a bunda desaparece. As pernas não tem sustância, tudo que fala ele esquece. E quando senta se levanta, as vistas tudo escurece. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Quando o homem fica velho, ele diz tô bom demais. A leseira do velhinho, não lembra nada que faz. Oi, não sabe que dia é hoje, que tanto fez e tanto faz. É só o saco crescendo e o velho dizendo que tu não levanta mais. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. E sentado o dia todo, não lembrar de quase nada. A leseira permanece, sentado lá na calçada. E quando passa uma novinha, ai meu Deus, se eu pudesse, o futuro do velhinho é a filha do INSS. O futuro do velhinho é a filha do INSS. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô... meu velho. Aí foi viagem velho no videoclipe do Bucho Pelado. Foi, compadre, velho? É, Zé Abino, velho, tá lá em São Paulo vendo a gente, né? A viagem desse cara aqui tá cansado. Clássico. Clássico. Essa daqui também vai para meu amigo Roberto Cardoso, que é dançarino de Seresa, né, Roberto Cardoso? Eita coisa comeu, né? O nome de compadre Manu lá no Riacho, do Enxu, é Berduega, velho. Tava numa bêbada da Gota Serena ontem, ligando pra mim lá, que ele tava feliz. Ele botou um chevetinho dele pra trabalhar lá na prefeitura. Padinho, eu tô alegre, mas eu tive um sonho essa noite passada, eu tive que ligar pro senhor, né? Com o Malura Santana, tá vendo a gente também na Rua Duque, né? Com o Malura. Aí que o padre Manu disse, Padinho, eu tive 2 sonhos. Eu suportei o primeiro, o segundo e o terceiro, agora foi hoje. Vou ter que ligar pro senhor para ver se nós realiza. Digo, compadre, fale ligeiro, né, Cedrais? Fale ligeiro com esse seu sonho. Eu sonhei a gente trabalhando num furunco do motor cinzal, compadre, e eu não desencarnei. E eu, para nós matar soldado naquele tempo. Falei, compadre, que conversa da Gota Serena essa aí, compadre? Que negócio de motor de cinzal. Compadre, bora comprar um motor, compadre, para nós matar a saudade. Nós dividimos por 2. Digo, compadre, não me fale desse sonho mais não, para eu não mandar você se lascar, compadre, com o negócio de motor de cinzal. Desde conversa. Aí ele, não, compadre, bora, vamos matar a saudade. Comer aquelas farofas lá. Deus é mais, né, compadre? Deus é mais. Aí ele mandou o vídeo pra mim.
A gente já passou uns aprumação, hein, compadre Dadão? Comadre Nilza também recendeu fibra aí nesse mangote velho. A gente já viveu muito, nossa geração, compadre, viu? O compadre Cedrais está sorrindo ali, ele é Cedrais, porque ele não sabe o que é isso, né? Ele não sabe o que é isso aí, ele é civilizado, é vendedor, né? Se criou no meio do mundo, vem representando a empresa, não sabe o que é o moído disso aí, né? Uma tripinha assada, né, compadre Dadão? Amanheceu o dia nesse furunga aí, anoiteceu. O Padre Ed não, o Padre Ed também chegou por cá e ele disse que não, ele é de outros tempos. O Padre Ed é formado em professor, é guarda da Sucam, é aposentado, tá de boa aí, novinho, se aposentou, novo, 35 anos de trabalho lá no funcionário federal, né? O Padre Ed trabalha formatando forrado, não é negócio de matar esse final não, né? Aí era pra nós que era matuto, os matutos, né, compadre, velho? Aí o compadre lá, Berduega, lá do Enxu, liga pra mim que teve 3 sonhos pra gente cair pra dentro, comprar um motor desse pra gente matar a saudade, voltar a fazer isso de novo. Compadre, pelo amor de Nosso Senhor, tire isso da cabeça, né, compadre Noel? Tire isso da cabeça. Não tem mais futuro pra gente com isso, não. Nós já estamos desmantelados. Trazer os menininhos do celular aí pra trabalhar nisso aí, ver se tá certo aí, né, Alessandra Matos? Esses menininhos velhos de hoje não fazem nada disso aí, né, meu amigo? Tu é doido, rapaz? Nada disso. É boa aqui, né? Daqui a pouquinho eu vou botar uma música pra comadre Alessandra, que é a esposa do Patico, a mãe do Muliquinho lá do Badog, né, comadre Alessandra aí, que a gente vai fazer o aniversário da irmã dela. Aí no dia 4 de janeiro, né, vai ser uma seresta danada de boa, um sambinha, vai ser um moído danado de bom lá, né, compadre Noel? Menino do celular não vai aí não, né? Tu acha que não? Eu acho que eles vão, lá, né? Ele vai. Ele não vai, não. Ele vai sim, vem a besta. Vem a besta. Não, os meninos do celular podem trabalhar no motor, né? A mãe tirar aí umas férias e botar eles pra ver se luta com esse jumento aí. Acho que vai. Ele não vai, não. Por quê, comadre? Deixa de agora, não passa a mão na cabeça desses febrentos, não. Ele não vai, não. Ele vai sim, vem a besta. Vem a besta é sua mãe, filho de rapariga. Essa véia é nojenta, né? Essa besta é uma besta ferinha, viu, pai Noélio? Ô, Noélio, velho, tu é doido, né, velho? Não vamos deixar isso pra lá, né? Cadê o quê, rapaz? Cadê o vídeo de gel, rapaz? Rapaz, eu vi de gel pro computador aqui, compadre Biagem. Deu coscobeu, entendeu? Deu coscobeu e ele coisou, né? Deu fim. Teve que fazer uma modificação aqui. Vou ver se eu acho que eu postei no YouTube, aí no canal, vou buscar resgatar para eu passar aqui, né? De Marquinho do Batuquerê, justamente isso, né? Aqueles videozinhos muito invocados, a gente fazendo lá aquele especial lá. É isso mesmo? Eu vou, antes de eu falar um pouco aqui das notícias que está rodando no mundo hoje. O mundo hoje amanheceu hoje a eleição dos Estados Unidos, a maior economia do mundo é os Estados Unidos da América, né? País que hoje Donald Trump venceu as eleições nos Estados Unidos e vários países hoje estão indo lá elogiar a China, a França, o Japão, muitos países aí, né, do mundo europeu aí, Argentina, enfim, porque o pessoal sabe que a economia maior do mundo é os Estados Unidos, é o dólar que manda no país, no mundo, então quem estava lá, quem estava mantendo lá o país estava desconcertado, a inflação lá estava acima da média, né, o preço das coisas,
E aí, com a volta desse Donald Trump, né, compadre Dadal? Voltou ao poder, né? Aí a coisa já vai. Muitos países que é da direita, os países da direita não tinham uma relação melhor com os países do comunismo. Os países do comunismo é uns países mais fechados, uma relação mais fechada. É Venezuela, é Cuba, é esse pessoal aí, né, do Oriente aí, nessa fechada aí. Então, os países mais abertos da direita, do centro, os países mais que tem mais um intercâmbio entre os países da América, da Europa, e assim vai, né, compadre, velho? O Brasil tá aí pedindo socorro para ver se vai também se fazer umas pazes com Donald Trump. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês aqui, que é a notícia que rola no mundo hoje. Cadê o jornalista que estava aqui? Deixa eu ver logo onde é que ele está aqui. Se eu sair logo livre aqui. Não, peraí, eu vou aqui ver o Matuto, viu, compadre? Ô, Biage, velho, bora ver se eu vou achar os vídeos aí. Depois eu vou ver se eu consigo captar aqui, viu? Cadê o Matuto? Que ainda existe Matuto ainda. Olha para esse camarada, a menina doidinha, para ver se o cara tem uma reação com ela, né? Olha o que é que o Matuto faz. Ei, nós dois aqui, sozinhos assim, o que é que tu acha? Ele rindo era botasse mais gente pra nós conversar, palestrar, mas o povo saíram. Fiquei só eu aqui. Eu sabia nem que tu vinha pra Bandicar hoje. Foi, eu vim porque eu sabia que você ia estar sozinho. Aí eu digo, agora vai dar certo. É, né? Tu acha bom, né? Assim, nós dois só? Nós dois sozinhos aqui. Rapaz. O que é que tu diz? Rapaz, aqui onde nós estamos aqui, essa aqui era uma cocheira de vovô. Ele tinha uma vacona de leite boa. Dava 12 litros de leite. Tu acredita? Acredito. 12 litros de leite a vaca dava. Ela morreu. Ela morreu empachada. Como é que dá um homem frouxo desse jeito, de vovô, ele tinha uma vacona de leite boa. Dava 12 litros de leite. Tu acredita? Acredito. 12 litros de leite a vaca dava. Ela morreu. Ela morreu empachada com um pai de feijão seco. Troço rim. Ficou descadeirado uns tempos, nós fizemos assim um giral pra pendurar ela. E uma besta que pai tinha morreu de chá. De chá? Sim. Dava chá pra besta do mar? Não, ela ia passando atrás de um açude, aí o açude estourou. Aí chá água por cima dela. Ô, Biage, não dá raiva não, Biage? A menina doida pra coisar, agarrar o malandro, o caba velho frouxo da gota serena, né, compadre? Ah, menino. Aí chá água por cima dela. Gostasse? Gostei. Interessante. Mas tu tem assim algum hobby? Quem é hobby? Não, hobby não é uma pessoa. Hobby é algo que você gosta de fazer, assim, uma coisa diferente do seu dia a dia. Eu sei um negocinho que pouca gente sabe. Olha, o quê? Remedar rolinha. Remedar rolinha? Galo Campina também, ó. É que só sabe imitar passarinho, não sabe fazer outra coisa, não? Assim também, jumento, ó. Deus. A menina doida pro cabo chegar junto, atrás de imitar a rolinha, né, desgraça. É que só sabe imitar passarinho, não sabe fazer outra coisa, não? Assim também, jumento, ó. É bonito, né? É interessante. Agora vai o rezador aí, viu, compadre? O compadre Biage é lá do Riacho do Morro, viu? Lá do Riacho. Tu é muito machista? É Gilson, rapaz. É Gilson, mora em São Paulo, Tribunal. O que você deu comigo? Não, a gente regala 40, que é 40 pra tirar o nome. Teu nome todo, teu nome? Donato Preto de Valente. Donato Preto de Valente. Donato Preto de Valente. Não sou valente não, pô, tô direito. Sim, rapaz, mas é arreiro só. Vai sair do mal. Já não.
Você tá certo. Entra toda a tesão no dedo na mão, no seu Ah, não bate em mim, não. Você Tô batendo em mim, tá regando, rapaz. Tô batendo em mim, meu Deus. Tá regando, rapaz. Ah, rezador da furuga aí, né, compadre? É de lascar, né, compadre? É de lascar. Eita, lampião vivo, né, Biagem? É lampião vivo. Esse cara aprender, né, compadre? Velho. Antes de eu. Cala a boca, menino. Antes de eu bater esse bate-papo aqui, de eu ir lá botar a musiquinha de comadre. Eu vou botar aqui a musiquinha de comadre, velho. Comadre Alessandra Matos, tá lá vendo a gente lá no tive com o Patico ontem, foi o prazo, a pilera foi ligeira, mas a gente bateu uma pilherinha ligeira, foi com o Patico, ficou da gente pilhariar um pouquinho aí, e vai ser dia 4 aí, né, comadre? A gente vai tocar aí o aniversário aí da irmã de comadre Alessandra, aí no dia 4 de janeiro, vai ser uma coisinha bacana, se Deus quiser, tá tudo certinho, né? A irmã dela vem lá de Salvador curtir aí seu aniversário, e a gente já tá contratado desde o ano passado. Eita, furunco, velho. Ô, Biagem, dia 23 de novembro agora a gente vai estar lá no Cansanção, viu? Lá no espaço de Zé lá, o aniversário de Zé também lá, tá tudo confirmado, viu, compadre Jaro? O compadre Jaro tá vendo a gente aí no Goiás. Tá chovendo aí, Jaro, ainda? Ainda tá chovendo, né, compadre Jaro? Cadê o compadre Alessandro? Bora ver aqui, rapidinho, bora. Oh, saudades, Nil Santana. Quando você foi embora, eu disse pra você: esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia vai querer voltar. Vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora de quebrar a cara vai me dar razão. Descobri que ele é só uma ilusão, que não faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado, te deixar na mão depois de ter transado. Não se realiza a sua fantasia. Oh, saudades, simbora de Santana. Quando você foi embora, eu disse pra você: esse cara só vai te fazer sofrer. Deixe de bobagem, escute o que eu digo. O amor que eu te dei, ele não vai te dar. Aposto que um dia vai querer voltar. Vai pedir arrego pra ficar comigo. Na hora de quebrar a cara vai me dar razão. Descobri que ele é só uma ilusão, que não faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado, te deixar na mão depois de ter transado. Não se realiza a tua fantasia. Na hora de quebrar a cara vai me dar razão. Descobri que ele é só uma ilusão, que não faz amor como você queria. Aí você vai ver que dorme com o cara errado, te deixar na mão depois de ter transado. Não se realiza a sua fantasia. Ô, vida velha de ilusão, né, compadre Zacarias? Vida velha danada, essa vida de coisa aqui, de munganga pra aqui, munganga pra Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Amém. Deus Desmoralidade é um aço, viu, comadre? A senhora vive calada, a senhora já foi nova, a senhora já foi gaiteira, véia, viu? Não é gaiteira, véia, já foi gaiteira. Agora, compadre Jário Ferreira, fica aí dizendo que desmoralidade um aço, a vida é assim mesmo, né? Né, Zacarias, filho de furunco, velho. Não é isso mesmo, Zacarias? A vida é assim, as traquinagens da vida. Quem não quiser coisar a vida, né, fique no moído. Fique no moído. Eu vou aproveitar aqui e mandar um alô
para Valdir Silva no YouTube, que assiste a gente todos os dias. Sarrinou-se comigo hoje. Compadre Nisa dela, eu vou parar de ser seu fã. Eu tô lá no YouTube acompanhando seus vídeos, o seu programa, e você não manda um joinha para mim. Compadre Valdir Silva tá vendo a gente aí pelo YouTube, assiste pelo YouTube, porque o nosso programa ele é transmitido pelo Facebook e pelo YouTube também aí, né, compadre Biagem? Então quem tá vendo a gente também pelo YouTube é Roberto Moraes, vendo a gente, Valdir Silva vendo a gente, né, compadre Valdir? Papai e mamãe tá vendo a gente pelo YouTube, Nil do Bicho Mimado vê a gente pelo YouTube, compadre Walter Silva do Esporte aqui, também vendo a gente pelo YouTube. A gente estamos começando aqui a já chegar aqui as mensagens dos coligados aqui que tá vendo a gente, que não é beijo nem nada, né? Chegou com o Padre Jaime. O Padre Jaime Ferreira tá lá nos Goiás vendo a gente, né, Padre Jaime? E desse jeito mesmo. Cadê aqui o velho aqui? Cadê a mensagem do YouTube? Alô você, aquele abraço. Essa região aqui não tem verão. Vou botar com o Padre Zacarias já, para ele dar essa. Tá chovendo muito aí na região, né? Então, quem tá mais a gente aqui é que o Padre Valdir Silva, chegou suas mensagens. Walter Silva vendo a gente, né? Zé Di, tá longe o monitor, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem outro amigo aqui no YouTube vendo a gente. Cadê, filho de Deus? Tá muito longe, mas eu tenho que ver aqui. Eu estou, como é que eu tô? Que saudade de você. Meu amigo Zé Guambira tá vendo a gente também pelo YouTube aí, Zé Guambira, Zé, compadre Valdir Silva, Walter Silva, papai. Mas mamãe tá vendo a gente lá no YouTube e também Roberto Moraes, né? Vai chegando as mensagens, a gente vai aqui ter que interagindo aqui no celular. Quem vai chegando aqui no celular aqui, já tem Mildinho, Mundo dos Canários, tá aqui mais a gente, Mildinho For Arrepende, de Almeida, né? Tá chovendo por aqui, tá não, compadre, aqui não tá não, viu, compadre Jaime? Nem fale, por amor de Nosso Senhor. Não diga que tá chovendo não, que causa inveja pra gente, né, Chimba? Aqui não tá chovendo não, aqui tá prometendo aqui. Chimba Carneiro tá por cá vendo a gente aqui, compadre Mildinho, chegou por cá, Camila Araújo, Zacarias tá aqui, Jário, compadre Jário Ferreira, Mota, tá lá no Goiás, tá chovendo muito aí no Goiás, né, compadre, velho? Muito bem, Bias tá mais a gente, Alameida, Nilza Santana, comadre Jéssica, em Feira Santana, de Gavazinho a gente vai tangendo as coisas, compadre Oscar Mascarenha, aí tá na matriz, aqui em Conceição do Cupé, do Coité, nas matrizes, na Rua da Matriz, né? Que o Padre Noélio Moraes se encontra aí nesse exato momento lá no seu mercadinho, na Jiboia de Retiro, Holândia. Jiboia essa que não tem dente, Alessandra Matos. Tá aí no Senhor São Roque, né? Lá no Senhor São Roque. O Senhor São Roque é a terra de Patico, choveu lá semana passada, a Tico me disse que fez água nos barreiros, o açude encheu, botou uma aguinha, o povo apanhou tudo, é um furunco, né? Já apanhou, mas se não tivesse, ia apanhar em outro lugar. Com o padre Levi Cedrais, com o padre Elder Ramos, tá vendo a gente, né? Com o padre Ed, no meio do Santana, já falei. Loura Santana, minha irmã Loura Santana, tá aqui na Rua Duque vendo a gente. Com o padre Dadal, tá na Rua Duque, mas lá embaixo também, não é beijo de nada. Roberto Cardoso, irmão de Cardozinho da Bahia, com o padre José Albino, aí no São Paulo, vendo a gente, um pé do Coité Cultura, né? Com o padre Dadal, com o padre Biagem, tá tomando um cafezinho, é um gota serena no cafezinho, chegou agora da viagem, deu lá do doutor, e tá tomando um cafezinho para os meninos. Quem tá mais a gente é JC Moraes de Jesus, aí em Cansanção, daí pro Coscobel é 2 minutos, né, compadre? Já aprendeu a gostar do Coité Cultura, tá lá vendo a gente, né, com Maria Jéssica Carneiro, tá aí na Feira de Santana, deu um abraço a Josuel aí, né, tudo certinho, tudo juntinho. Zé João já cantou, não foi, Zé João? Zé João também já cantou agora há pouco, aí tá lá, tá aí na cidade de Estelfilândia, no setor de Estelfilândia, né, compadre? Tá no setor de Estelfilândia, não é comigo não, né, Zé Carneiro? O bambu tá gemendo, né? Cadê Zacarias, cadê Zacarias que tava aqui, mostrar a chuva aí. Logo em seguida eu venho com a notícia que tá rodando o mundo aí, viu? Rodando o mundo. Bom. Aí Zacarias dentro do seu veículo, ouvindo o forró, fazendo as imagens chovendo. Aí foi ontem, foi Zacarias, sul do estado.
noite, ouvintes do Coité Cultura. Estou passando aqui na cidade de Olivença, deixando aqui o meu registro para o Coité Cultura. Você que gosta do programa. Querendo chover. Na verdade já tá chovendo, né, ali. E aqui o clima é esse, é barco, agonia, correria para mandar mercadoria para as ilhas, Morro de São Paulo, Boipeba, acho que é Cairu, um negócio desse. E é só uma agitação só, desde cedo. E se a maré baixar, não tem como os barcos se locomover, né? Porque o lastro vai bater na areia do rio. Então é a cidade de Valença, né, compadre? É sul do estado aí, né, compadre Zacarias? Sul do estado aí. É o encontro do rio com o mar e a água quietinha por isso. Eu perguntei a ele, né? Que as marés baixinhas, porque é encontro de um rio, desalgando no mar, e aí mistura aí, faz uma união da água, uma coisa com a outra. E é assim mesmo, né, compadre? Zacarias, velho, filho do Cusco meu, vai mandando seus vídeos, vai fazendo aí, mandando, que a gente vai aqui registrando esse momento bacaninha aí, né? Mostrando a chuva do nosso estado, né? Vai por aí amanhã. Compadre Biagem vai pra essa região amanhã aí, Biagem. Biagem, cuidado, você não sabe nadar. Biagem é outro furunco pra andar a Bahia todinha também, né? Esse Biagem, esse Cusco meu, né? Ele diz que ele conhece essa região aí, como é que é? Morro do São Paulo, né? O compadre velho não sai daí dessa região aí, né, Biagem, velho? Que o padre Walter Silva tá lá vendo a gente, Valdir, né? Tá vendo aí pelos YouTube, Zacarias, velho, tá vendo a gente aqui também pelo YouTube. Zacarias também tá interagindo do jeito que pode. Pensa um caba, velho, do Coscobeu, né, compadre? Compadre, cadê aqui? Compadre Chimba, ô Chimba, o tipo de homem covarde nós estamos tendo no mundo agora, viu, Chimba? Cadê Chimba? Tava aqui agora com o padre Chimba. Compadre Jaime tá comendo tomate com sal e vinagre. Eita, garrafada dos infernos, velho. É doido, meu filho. Tu é doido, tu quer dar uma coisa no estômago aí pra não deixar a mulher dormir de noite com esses delírios. Não faça assim não, né? Os homens aprumados, olha. Ei, nós dois aqui, sozinhos assim, o que tu acha? Ele rindo era bom tivesse mais gente pra nós conversar, palestrar, mas o povo sabe. Ei, nós dois aqui, sozinhos assim, o que tu acha? Ele rindo era bom tivesse mais gente pra nós conversar, palestrar, mas o povo saíram. E fiquei só eu aqui. Eu não sabia nem que tu vinha pra Bandicar hoje. Foi, eu vim porque eu sabia que você ia estar sozinho. Aí digo, agora vai dar certo. Né? Tu acha bom, né? Assim, nós dois só? Nós dois sozinhos aqui. Rapaz. O que é que tu diz? Rapaz, aqui onde nós estamos aqui, essa aqui era uma cocheira de vovô. Ele tinha uma vacuna de leite boa. Dava 12 litros de leite. Tu acredita? Acredito. 12 litros de leite a vaca dava. Ela morreu. Ela morreu empachada com um pai de feijão seco. Troço rim. Ficou descadeirado uns tempos, nós fizemos assim um giral pra pendurar ela. E uma besta que pai tinha morreu de chá. De chá? Sim. Dava chá pra besta do mar? Não, ela ia passando atrás de um açude, aí o açude estourou. Aí chá água por cima dela. Gostasse? Esse é original, matuto original, veada. Só não pode chamar de ficar quieto, né, Walter Silva? Compadre Gambirra, velho, tá lá. Zé Gambirra tá rinado, né? Com vi uns caras matutos frouxos desse jeito aí, né, Zé Gambirra? Zé Gambirra, eu gosto de ver o cabo, esses cabos que chegam junto, rapaz. Aí sim. Bernardo
Bernardo chegou por cá, Bernardo Camila Araújo. Ô Camila, manda Humberto dar um joinha aí. Cadê Julinha? Julinha, Coscobel, manda seu pai entrar no Coité Cultura. Ele tá lá no Roberto Santos, trabalhando lá. E manda ele jogar o link lá pra turma lá, pra nós pipocar na audiência dentro daquele Coscobel daquele Salvador lá. Ei, Salvador velho danado, né, rapaz? Eita, urubu. Compadre Biagi conhece aí, disse que pra chegar nessa ilha tem que ir por esse lugar aí, né, compadre Biagi? Vai tomar no Coscobel, Biagi, que eu tô as conversas furadas. Conhece essa morro do São Paulo, morro do Coscobel aí, né, compadre velho? O Devan velho, quando era vivo, Devan já fez muito essas lapadas de mandioca. Aí o cara esquece que o mundo já é de noite, né? O cara esquece que já é boca da noite. Esquece que é boca da noite, daqui a pouco tá do Coscobel pra lá, né? Esse cara vai de mentir, viu? Mentir não, meu amigo. O cara agarrado com uma mulata dessa, sem ninguém pra encher o saco, 2 litros de pitu, uma passarinha assada, né? Uma passarinha, dois guardas noturnos lá na boca do cabaré velho. Pronto. Mandar um alô rapidinho aqui pra nós ir pra notícias que tá rodando o mundo agora, daqui a pouquinho, né, compadre velho? Compadre Biagi, diz que o compadre Ninho, manda um alô aí pra compadre Papel. O Papel é irmão de compadre Biagi, compadre Biagi? E Biagi, eu pensava que não tinha irmão não, Biagi. Eu pensei que tu tinha nascido, assim, de um supapo, assim, da natureza, eu acho que foi uma borboleta que pipocou em algum lugar aí, né? Aí tu nasceu voando, porque eu vou dizer, Biagi, não tem como tu ter irmão, não. Não dá tempo, não, Biagi. Não é possível uma coisa dessa, né, compadre? Dá um jeito de... Eu nem fica quieto aí, viu, nem do mundo dos canários. Vamos aqui rapidinho, um bate-papo ligeiro pra nós ficar atualizado com o mundo. Daqui a pouco tem essas meninas aqui, que eu tô, ó que meninas cega pra cantar aí, né? Vai cantar um sertanejo, né? Não é sertanejo, não, é um sertanejo. Daqui a pouquinho aí das antigas, bem elaborado aí por essas Coscobel, né? Vamos se atualizar com o mundo hoje, começou com a notícia diferenciada, né? O mundo do maior economia do mundo, Estados Unidos da América. Vamos ver lá rapidinho. Nós volta agora, só pra gente ver como é que tá aí os bate-papo. Informações sobre as eleições dos Estados Unidos. Uma informação importante: Donald Trump venceu Kamala Harris e está de volta à Casa Branca. Ele se elegeu com a promessa de aprofundar o corte de impostos, além de reduzir a inflação, recuperar a indústria americana e adotar políticas duras contra os produtos chineses. Trump ainda prometeu realizar a maior deportação de estrangeiros da história do país e fechar as fronteiras dos Estados Unidos. O uso de redes sociais e o apoio de Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter, na difusão de mentiras, teorias conspiratórias, foram ainda marcas da campanha dele. Donald Trump volta à Casa Branca 4 anos depois de ser derrotado por Joe Biden, que desistiu da corrida eleitoral e abriu espaço para que a vice Kamala Harris assumisse a candidatura democrata. Nem mesmo as condenações e investigações contra Trump impediram seu retorno. Trump se elege presidente dos Estados Unidos numa disputa marcada por tentativas de atentados contra o republicano. Donald Trump é eleito para o segundo governo dos Estados Unidos depois de chegar à presidência do país pela primeira vez em 2016. Seguidores trumpistas invadiram o Capitólio na campanha de 2024. Trump rejeitou condenar os responsáveis pelos ataques ao que chamou de Dia do Amor. Bom, outras informações sobre as eleições nos Estados Unidos e a repercussão também você acompanha no canal UOL. No canal UOL, né, compadre? O compadre Biagi tá dizendo que o moleque feio do Coscobel, né, compadre? O Biagi, tu tá sabendo que é ditado de vovô, Biagi. Os mais feios, os desmantelados, dentadura torta, os buchudinhos, né, compadre? Esses cabas, rapaz, estão pensando que Donald Trump, esse cara é sabido, esse cara não é fraco, não, né? É um cara que veio para revolucionar os Estados Unidos. Né, compadre? Olá, eu chego agora com as últimas informações sobre as eleições nos Estados Unidos. Uma informação importante: Donald Trump venceu Kamala Harris e está de volta à Casa Branca. Ele se elegeu
Com a promessa de aprofundar o corte de impostos, além de reduzir a inflação, recuperar a indústria americana e adotar políticas duras contra... Eu já acabei de ver agora há pouco, né? Vários países já foram lá prestigiar, pegar na mão, países lá da França, foi a China, já foi o próprio do pessoal da Rússia, o presidente da Rússia, e o pessoal porque sabe que aí é a maior economia do mundo, né, compadre Rony? O padre Antônio Trindade chegou por cá, o dólar é quem manda no mundo, a gente aceitando ou não, né? O dólar é quem manda no mundo, e quando o dólar, a gente não tem um equilíbrio mundial, todos os países pagam o preço, porque esses países é o país de maior potência do mundo, saiu na frente, né? Então, tomara que dê tudo certo, tomara que... Aí foi no dia que deram um tiro nele, foi um tiro, e o velho só fez sacudir a orelha, e tá aí, né? Venceu as eleições, e é bom para os conservadores, né? Porque a gente precisa de governante, né, compadre Jaime? De pessoas que esse negócio de esquerdismo, essa questão aí de racismo, essa coisa tua aí de preconceito, de botar a criança para querer dizer que não é menina, que não é menino. Eu não sei nem falar essas palavras que esse pessoal cria aí nas escolas. Então isso, os conservadores não querem isso nos seus países, né? Que bom que os Estados Unidos venceu as eleições por essa parte, porque eles são conservadores, a família em primeiro lugar, né? Então isso é bom, porque o país de primeiro mundo não vinha adequar, estava com o esquerdismo lá, mas não colou, né? Então a Argentina a mesma coisa, a França ganhou também. Então assim vai, os países mais atualizados, né, não quer saber desse negócio essa questão de desvalorizar a família, o cristianismo, né, preservar a família acima de qualquer coisa, Deus. Então, assim, os Estados Unidos aí, ele as atenções do mundo, a economia do mundo, todos os países querem negociar com os Estados Unidos, é um país que ele tem vínculo de riqueza, compra, vende para os outros países, e isso é muito bom para a gente, conservadores. O que nós queremos é que um Brasil melhor, um Brasil melhor, um Estados Unidos melhor, uma Argentina melhor, sem corrupção, sem nada desse sentido. Então, a gente torce para que dê tudo certo, né? Que essas notícias chegue realmente a ser notícias boas. A partir de amanhã, eu vi agora há pouco aqui, porque eu acabei trazendo o vídeo errado, né? Aí pela Band, né? A Band News e outras emissoras do Brasil, mostrando já diversos presidentes que já foi lá prestigiar e dar seu abraço de dizer que está junto, porque sabe que via China, via França, via outros dos países, agora que esqueci o nome, né, compadre velho? E isso é muito bom, que a gente quer paz no mundo, um mundo que possa ter paz, um mundo que possa ter prosperidade, sem essa confusão toda, desse negócio de direitos humanos que não funciona, de mulher dizer que quer ser homem, de menino, nascer um menino sem não poder registrar. Já não pode mais, viu? Já estão querendo, já você vai ter a criança e você já não pode ir lá, a esposa ter a criança lá, já não pode mais registrar. Vai ter que esperar mais alguns tempos para esperar a decisão dessa criança. Isso não é coisa de Deus, não, isso é coisa do furrupa. Tu é doido, como é que nasce uma criança? Menina, homem, tem mais o que duvidar de quê para poder com esse negócio. Então a gente sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. A gente acredita Deus no centrão, nessas pessoas da direita, esses partidos conservadores que não tem negócio de invasão de terra, essa coisa toda, como tem a esquerda tem muito isso, né? O esquerdismo tem muito isso de invasão de privacidade, de você ter suas propriedades, você ser invadido, e reforma agrária, e nada disso funcionou, foi tirar o direito de muitos pobres que trabalhou com o seu sítio, foi invadido. Então isso não está mais. Todos os países onde a esquerda está administrando, os países vivem como a Venezuela, como Cuba, como Nicarágua, os países de fome, que não deixam as pessoas avançar, né? Eles não têm interesse de que as pessoas avancem, porque quanto maior for o mal para eles poder manipular. Então, o Brasil está alegre, o Brasil está todo alegre aí, essa é a realidade. Tem uma picuinha aqui, outra lá, uma minoria aí de uma imprensa
que é para-choque da esquerda, uma imprensa que é para-choque da esquerda, vai ter que engolir o choro. Muitos artistas famosos aí, né, Patuco? Lá dos Estados Unidos chorando, eu vi os vídeos deles chorando porque apoiava esse mesmo modelo de embolsar dinheiro do governo. Para que artistas ricos, famosos, precisam de dinheiro da cultura de um país, deixar para os artistas pobres, como está no Brasil aqui, essa lei Rouanet, que enriquece, quem já está rico, não é nem enriquecer. Aquela cantora da Amazônia, né? Fale Belém, está num sorriso de orelha a orelha, que o presidente do Brasil também prestigiou ela com um valor de 8,5 milhões por ano para ela propagar, fazer as suas artes, fazer seus DVDs, gravar suas coisas e ter seu lucro aí. É só 8,5 milhões por ano para uma cantora Fafá de Belém. O que raia que o brasileiro tem a ver com Fafá de Belém, tem a ver com Caetano Veloso, com essa turma todinha aí, Ivete Sangalo, né? Esse povo todinho aí, todo mundo com seu show riquíssimo, cheio de dinheiro, cheio de autarquia, pegar o dinheiro do nosso povo, com tanta necessidade na saúde, na educação, que precisa, nas rodovias, e dando dinheiro para a Rouanet. Lá assim também era lá nos Estados Unidos, na Argentina. A esquerda tomou conta da Argentina, torou a Argentina. O cara agora tomou, já está equilibrado a inflação daquele país. Então, o Brasil hoje amanheceu alegre com a notícia. Donald Trump, Donald Trump, o nome até é bonito, né? O nome é bonito e o velho é corajoso. Aí é feio, eu conheço. Pode até ser feio, você não conhece não. Agora que o velho é um sarará corajoso, né? Esses cabas feios assim, é os furuncos para dar certo. Olha aquele lá da Argentina, não é bonito não também, né? E ele vai para cima e bota fé, e tem que ser assim, gente. Vamos conservar as famílias acima de tudo, que tudo é o objetivo de Deus. O primeiro passo de Deus na terra é família. Deus não fez o homem e a mulher para viver nessa pataquara que está aí hoje, não. Eu quero é ficar, eu vou curtir. Vai ficando sozinha, vai ficando uma borboleta velha sem ninguém por aí, e por aí vai. Então, a opção do homem na terra é criar família, é prosperar. A gente envelhece, os netos vêm tomando conta do mundo, mas esse mecanismo da esquerda, em todo lugar do mundo, ele não prosperou e não dá certo, e a gente fica feliz. Eu fico alegre de ver um presidente que defenda o lado humano, o lado da família, o lado da prosperidade, isso aí que vai para frente. Vamos adiantar lá! O ano era 1994 e era lançado um dos maiores hinos de Leandro e Leonardo. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. E este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você. Nem aponta pra mim, comadre, Demunho. Nem aponta pra mim, Pombagira, né? Que eu não tô pra estar vendo essa canção. É boa, né, compadre Jaime? A canção é boa aí, boas cantoras, boa.
Canta bem as coisas com o Mildinho. Onde é que o pai Mildinho? O Brasil nasceu na Bahia, foi Mildinho. Canta comigo, minha... Foi na Bahia, foi Mildinho. Do norte ao sul da minha Bahia, a gente canta assim, olha. Todo brasileiro é baiano, todo brasileiro é baiano, como todos somos filhos da terra, meu povo, todo brasileiro é baiano. Eu quero ouvir vocês cantando esse refrão comigo. Isso pega, viu? Todo brasileiro é baiano, todo brasileiro é baiano, como todos somos filhos da terra, meu povo, todo brasileiro é baiano. Aqui na Bahia nasceu o Brasil, terra do sisal, cacau e café, terra da fartura e grande riqueza, terra da cultura, da arte e da fé. Temos carnaval, forró, cantoria, samba de roda, pagode e axé. Todo brasileiro tem sangue baiano, somos conterrâneos da arte e da fé. Você, todo brasileiro é baiano. A Lei Rouanet era para ajudar esses artistas aí, né, Mildinho? Era para ajudar a gente aí a fazer um show bom na capital, botar as pessoas, botar a TV para divulgar a música dessa aí, uma arte. Por que não fazer isso, né? Uma arte. Aí vai dar dinheiro a Gilberto Gil, a Ivete Sangalo, a Veloso, essa turma. Tem até um americano que fez o Titanic. Todo brasileiro é baiano. Fala, gente, é isso que a gente fala, valorizar a arte da terra, não os artistas que já têm estrutura. Todo brasileiro é baiano. Aqui na Bahia nasceu o Brasil, terra do sisal, cacau e café, terra da fartura e grande riqueza, terra da cultura, da arte e da fé. Temos carnaval, forró, cantoria, samba de roda, pagode e axé. Todo brasileiro tem sangue baiano, somos conterrâneos da arte e da fé. Você, todo brasileiro é baiano, todo brasileiro é baiano, como todos somos filhos da terra, meu povo, todo brasileiro é baiano. A Bahia está em perigo e você precisa saber disso. Uma mineradora está ameaçando o abastecimento de água da Bahia inteira. A bacia do Rio Paraguaçu, que abastece mais de 80 municípios da Bahia e 60% da cidade de Salvador, está sendo ameaçada por um projeto de mineração na Chapada Diamantina. Serão cerca de 2 milhões de pessoas sem abastecimento de água permanentemente. A extração mineral na Serra da Chapadinha vai secar o rio Una, que alimenta o Rio Paraguaçu. O desmatamento, as explosões e as erosões irão destruir várias nascentes, contaminando as águas, o ar e o solo com partículas venenosas, destruindo as casas e a fonte de renda de várias comunidades tradicionais que vivem aqui na Chapada Diamantina. Tudo isso para quê? Ganância! Imenso lucro para poucos, em troca da morte de muitas pessoas. A nossa saída é a criação da Unidade de Conservação da Serra da Chapadinha. Essa é a forma que deputados estaduais da Bahia podem proteger essa região da mineração e de outras atividades que causem grandes impactos ambientais. Precisamos unir forças para proteger a natureza, que é a nossa casa, dessas pessoas que não estão nem aí pra gente. Acesse a página Salve a Serra da Chapadinha, assine a petição e compartilhe essa informação para todas as pessoas que você conhece. Minha amiga, aí é em vão, né? Aí a gente torce aqui, a gente bota no nosso canal, divulga, mas é difícil porque essa conversa que o deputado vai fazer lá um protesto, que ele vai fazer uma sessão lá de protesto lá nos deputados, né? Na Câmara dos Deputados, uma votação, tá moído, conversa. Lá eles estão todo mundo, é o sistema, né, pai Jaime? O sistema é bruto, o sistema não tem homem que dê Jó. Jesus foi o sistema que deu fim em Jesus. Foi o sistema que matou Jesus. Jesus incomodou na época e o sistema viu Jesus pregar, começou a pregar para as pessoas e parou de entrar dinheiro onde eles precisavam do dinheiro
e aí acharam um jeito de tirar Jesus de circulação. Claro que foi com permissão dele, mas tudo é conversa furada, não acredito, né? Ele sabe, o meio ambiente sabe, o IBAMA sabe, mas tudo faz vista grossa, o governo manda passar por cima, e aí a gente não tem jeito a dar. A terra vai pagar o preço, os mais fracos vai sofrer, porque vai. Inclusive aqui a Embasa já avisou nos recibos de luz que vai faltar água aqui, né, para racionar as águas, que esses meses agora diz que o lençol freático já está sofrendo aí uma perca muito grande no lençol freático, por falta de chuva e bambambam, e eles não tomam providência, nos dividem nascentes de águas, para proteger as cidades, poderia cultivar os seus riachos, como eu mostrei a imagem aqui a semana passada, as nossas nascentes, tudo cheio de lixo, né, as empulcas das águas, poderia, essas águas que saem aí, que estão nos açudes, nos riachos, pelo menos para uso animal, para fazer irrigação, mas não. Eles fazem projetos para fazer outras rodovias, outras coisas bonitas, aeroporto, Coscobil para lá, mas não cuida das próprias nascentes, que a água é vida em todo o território do mundo. E eu não, já estou velhinho, já estou chegando na menopausa, mas os meus netos aí vão enfrentar barra pesada, porque não vai dar jeito, é um sistema... A Bahia está em perigo. Né? A Bahia está em perigo só não, meu comadre, é o mundo todo, viu? É o mundo todinho que está aí passando por isso, né? Essas mineradoras aí que tiram o petróleo, que está fazendo as barragens, que joga esse veneno dentro das nossas nascentes de água, e o governo faz vista grossa e fica por isso mesmo, né? Fiscal faz de conta que foi, mas não foi. E não tem jeito, né? A natureza não vai suportar, né, que alimenta o rio Paraguaçu. O desmatamento, as explosões e as erosões irão destruir várias nascentes, contaminando as águas, o ar e o solo com partículas venenosas, destruindo as casas e a fonte de renda de várias comunidades tradicionais que vivem aqui na Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, um dos lençóis freáticos mais admirados do mundo, viu, pai Jaime? Eu estou por dentro disso aí. Aqui, a Chapada começa aqui, um pouco do sul aí do nosso estado, né? Descamba um pouquinho aí, ali onde o compadre Zacarias mostrou aquelas imagens ali da Serra do Pai João, do Morro do João ali. Aí vai descambando ali, né, Bozó? Vai descambando a Chapada Diamantina, pega aí vai descambando aí para Acha Grande, vai descambando, essa Chapada Diamantina, aí vai para Lençóis, e descamba, passa aí nessa região, sai em Jacobina, tudo é chapado aí, dá não sei quantos quilômetros, 1000 quilômetros quadrados, é tudo um lençol freático, diz que é um sistema de estufa que toda a água que chove, essas pedras suga, segura, e quando chega no verão ela começa a soltar para as nascentes, né? Então a nossa chapada é rica em água potável. O nosso Brasil, nós temos 14% da água potável do mundo, 14%. Repara a riqueza que nós temos de água potável, né? Mas toda cidade que você chega, o nosso córrego está cheio de lixo, está cheio de empistiação, de catarata, com resguardo quebrado, coluna, bico, papagaio, inimigo de sangue, com rutivi, tudo jogado dentro das nascentes aí, né, Alão, Coscobil, velho? Tu é doido aí, 40 graus aí, né, que o Bazão velho tá na escuta vendo a gente. Então a gente vamos ter problema com as nossas nascentes, não tem essas pessoas... A Bahia está em perigo e você precisa saber disso. Uma mineradora está ameaçando o abastecimento de água da Bahia inteira. A bacia do rio Paraguaçu, que abastece mais de 80 municípios da Bahia e 60% da cidade de Salvador, está sendo ameaçada por um projeto de mineração na Chapada Diamantina. Pois é, comadre, a gente vai passando um vídeo aqui, né? As redes sociais, as pessoas pedem, aquelas pessoas que se preocupam. Tem muita gente boa. Eu já passei da menopausa, segundo com o pai Jaime, né, pai Jaime? Da menopausa, da menopausa, é um calor dos infernos, velho, né, compadre? Mas isso não é nada, não. Então a gente vamos divulgando, quem tiver esse vídeo vai postando para aí, de repente vai segurando mais um pouco essa preservação, né? Vamos preservar um pouquinho, gente. As nossas matas estão destruídas. Lá é as mineração, né, que faz as suas mineração para enrica meia dúzia. E aqui no nosso semiárido é fazendeiro desmatando a ferro e fogo,
né, para criar suas boiadas de gado para mandar para os infernos. Olha, fala-me. Eu fico contrariando, né, Walter Silva? Tá vendo a gente aí, que Zé Gambirra, no YouTube, vendo a gente aí, né, Valdir, velho? A gente fica contrariado de ver tanta meia dúzia em rica, esses coscobios batem as botas e fica aí as riquezas por neto, para quem não faz nada, e o terreno aí com meio mundo de pasto de capim para criar gado, para mandar para exportar para fora, e nosso país gota sereia, né, compadre Jaime? Tenho medo de nada, não. Eu não tenho medo de nada, né, compadre? Aí já, compadre, olha, compadre Zacarias tá tirando sarro. Não tenho medo de nada. Eu tenho medo. A verdade é essa. Eu tenho medo, né? Não tenho medo de nada. Eu tenho medo, porque quando o bambu geme lá, cai nas costas dos pinhaços dos mais fracos. Não tenho medo de nada. Eu tenho medo, né? Não adianta você vir pra cá dizer que você não tem medo, não, que você tem medo, né? Não tenho medo de nada. Sim. A verdade é essa. Então, pô. Filho dos infernos, velho, né, cara? Eita, bozó, velho, né? Eita, compadre, velho, se eu mandar aqui um alô. Cala a boca, menino, velho. Cala a boca, né? O padre Pardal tá lá na escuta, Júlia. Julito, cala a boca, menino, filho do Coscobeu. Deixa eu mandar um alô aqui pros parentes de compadre Bozó lá, né, 40 graus, né, quer ver aqui quem é, pai? É compadre Pardal e Julita, tá lá na escuta vendo a gente aí, né, Bozó, velho? Bozó é 40 graus, vende todo tipo de dargaço de candeeiro, fifó, carregador de celular, meia, cinto de cinturão, santo de vidro, né, Bozó? Cruzeiro, rosário, o que achar, fósforo, dargaço de candeeiro, tampa de afoge, aí do 40 graus na feira debaixo do centro de abastecimento de Santa Luz. Mas no final de semana ele tá com som rodando no mundo, que ele não é besta nem nada, né? Vai morrer gente, vai morrer gente. É que vai morrer gente, vai faltar água para molhar os coentros e vai morrer gente, né? O Pajara lembrou mesmo. Cadê as águas para os coentros? Como é que vai plantar os coentros com esses caras destruindo essas coisas desse jeito? Oxe, tá certo mesmo, Pajara, o senhor tá na razão. O senhor lembrou bem, né, do menininho aqui de compadre Bidonga, velho. Não tá bom não, né, compadre? Com esse negócio desse valor todo. Não, eu tô injuriado. É dois, é eu e você de injuriado com, né, compadre? Não, eu tô injuriado. Um molho de coentro, R$4. Você acha que é caro, filho? Se vai acabar a água, como é que você vai molhar esses coentros com o quê? Não, eu tô injuriado. Um molho de coentro, R$4. Prata que tu tem, tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega no fundo que tá pra... Um molho de coentro, R$4. Ai, que delícia. Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai dar merda. Vai. Um molho de coentro, R$4. Um limão, R$1,50. Vai morrer gente. Vai, se lasca. É Walter Silva, o compadre Bozó. Walter Silva tá vendo a gente lá nos YouTube, viu? Walter Silva do Esporte tá vendo a gente lá, né, Osvaldo? Morrendo de rir. E Zé Gambirra bruto, que só um saco de coco, né? Tá lá vendo a gente pelo YouTube. Tem muita gente assistindo a gente pelo YouTube, né? A televisão aí de 40 polegadas, o cara fica assistindo, parecendo que tá vendo Michael Jackson aqui, né, Gabriel? Agora o dólar vai dar o quê, velho? Vai dar merda. Compadre, vamos esperar pra ver, né? Cadê esses meninos que gostam? Ô, Bozó, os meninos aqui, tem uns meninos, aqueles matutos. Tu lembra, Bozó, daqueles meninos que as meninas chegavam pra perto, tentando assim ver se o cara tinha coragem de chegar junto? Aqui dois cabas fortes danados, olha. Ei, nós dois aqui, sozinhos assim, o que tu acha? Ele era rindo, acontece mais gente pra nós conversar, palestrar, mas o povo saíram. Fiquei só eu aqui. Eu sabia nem que tu vinha pra Bandicar hoje. Foi, eu vim porque eu sabia que você ia estar sozinha. Aí digo, agora vai dar certo. É, né? Tu acha bom, né? Assim, nós dois só? Nós dois sozinhos aqui. É, rapaz. O que é que tu diz? Rapaz, aqui onde nós estamos aqui, essa aqui era uma cocheira de vovô. Ele tinha uma vacuna de leite boa. Dava 12 litros de leite, tu acredita? Acredito. 12 litros de leite a vaca dava. Ela morreu empachada com um pai de feijão seco. Troço rim. Ficou descadeirado uns tempos, nós fizemos assim um giral pra pendurar ela. E uma besta que pai tinha morreu de chá. De chá? Sim. Dava chá pra besta do mar? Não, ela ia passando atrás de um açude, aí o açude estourou.
Aí chá água por cima dela. Gostasse? Gostei. Interessante. Mas tu tem assim algum hobby? Quem é hobby? Não, hobby não é uma pessoa. Hobby é algo que você gosta de fazer, ou assim, uma coisa diferente. Do seu dia a dia. Eu sei um negocinho que pouca gente sabe. Olha, o quê? Remedar rolinha. Remedar rolinha? É, Galo Campina também, ó. É que só sabe imitar passarinho, não sabe fazer outra coisa, não? Assim também, jumento, ó. É bonito, né? É interessante. Uhum. Tá vendo aí, Bozó? Tá vendo aí, Bozó? Que homem aprumado, né, Bozó? Bozó vai comprar uma televisão de 55 pra ficar dentro dela, né, Bozó? Fique sozinho. Se pegar fogo, o problema é seu, né, Bozó? Se pegar fogo, é problema seu. Você tá com... Bozó, agora fala aí com o velho Forrobodó, já convidei miudinho pra gente ir lá em Mãe Penca. Viu, Bozó? Lá em Mãe Penca tá acontecendo um mutirão para resolver a situação de muita gente aí que está empalhado, com os negócios meio desmantelados. Ele está cobrando só R$80, mas se nós levar uns 8 ou 10, dá para fazer a 60. Levanta, amaldiçoado. Condenado, desgraçado. Essa reza aí de Mãe Penca é bom demais, Bozó. Bozó, venha logo, Bozó, vamos marcar a consulta. Levanta, amaldiçoado. Condenado, desgraçado, infeliz. Diabo do meu ódio. Se levanta, bandido. Levanta, amaldiçoado. Condenado, desgraçado, infeliz. Diabo do meu ódio. Miudinho mandar pros infernos, foi, Miudinho? Condenado, desgraçado, infeliz. Diabo do meu ódio. Se levanta, bandido. Levanta, amaldiçoado. Condenado, desgraçado, infeliz. Eu fui lá, mas a mulher disse que eu não precisava, não. Quando ela olhou pra mim, a prumazão. Quando ela me viu, disse: não, você pode ficar dentro do carro aí, fica dentro do lado da Kombi, não sai não. Eu vou só atender os meninos aqui, você ainda está nos quilos. Ela percebeu pelo meu olhar. Quando ela viu o meu olhar, um olhar pidão, ela disse: não, você não precisa não, viu, compadre? Eita, furunco, velho. Se eu adiantar aqui do lado, né, botar as coisas no prumo aqui, pra gente voltar para o nosso bate-papo aqui. Bora. Olá, meus amigos, estamos aqui em Salgadalha. Viemos aqui hoje com o secretário de Infraestrutura, com o vereador Nego Jai, com Simone, com Marcos. Todos nós viemos aqui para a gente definir aonde será implantada a passarela que vai ligar o centro comercial e a estação ferroviária à Rua da Vitória. Já decidimos a localização. Aproveitamos também para ver onde é que vai ser implantado o pátio multiuso, que vai atender os feirantes. São 1.066 metros quadrados de pátio multiuso coberto para atender os feirantes. E aproveitamos também para ver a estação ferroviária, que também sofrerá uma intervenção, será reformada e integrada, tanto ao pátio multiuso quanto à passarela que vai unir os dois bairros. Já contactamos a VLI, que é a concessionária que administra essa ferrovia. Eles já autorizaram, já deram todas as orientações de como deve ser o projeto, de maneira que a Secretaria de Infraestrutura já está trabalhando nisso, para que a gente possa, com a maior brevidade possível, ter os projetos aprovados pela VLI para começar as obras da passarela. Vai ser uma obra muito bonita, muito ambiciosa e vai resolver definitivamente o problema de trafegabilidade das pessoas entre o Centro Comercial de Salgadalha e a Rua da Vitória. Tamo junto, forte abraço. Aê, compadre Jaime, que Salvador bonito, né? Quem vê assim em Salvador, diz: rapaz, é um paraíso no céu, na terra, né? É uma pena ser uma cidade tão violenta como está Salvador hoje, a capital mais falada do momento. Aí, compadre Tuco mandou essas imagens pra mim, mora aí, né, compadre Tuco, seu compadre, bonito, esse capital bonito, mar, fazendo essa brisa aí, mas a violência da cidade é triste, né? Capital é assim mesmo, né? Mas é uma pena, porque pensa uma cidade cobiçada no norte e nordeste do Brasil. Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Aí quando eu digo que estudar depois de velho não tem mais futuro, ninguém capta minha mensagem. E ainda mais agora, depois que eles querem botar o S na frente das palavras para ficar bonito. Ontem eu tava na escola, disse a professora que ia sair para comprar uns ovos. Ela me repreendeu, disse não é ovo, sendo mais de um é ovos. Eu digo tá certo. Quando é hoje eu tava tirando o leite aqui das vacas, a professora passou. Aí disse, ela só tem 3 peitos. Aí eu digo, não é 3 peitos, professora, sendo mais de um é peitos. Ela disse, tá certo. Aí eu disse, tá vendo aí, professora? Ontem a senhora me pegou nos ovos, hoje eu lhe peguei nos peitos. Tá vendo que o Zé se atrapalhou tudo, não foi, velho? Né, comadrezinha? Ela se atrapalhou, né? Ela não tem jeito. Toma lá cá um aço, comadre. Ela se atrapalhou, né, comadre? Se atrapalhou. Nil Santana. Bora, comadre Vanusa. Vamos ver aí o Vanusa, comadre Vanusa. Um abraço com o Padre Vianney, com o Padre Lourdes aí, vendo a gente aí. Na nossa querida cidade aí de esqueci o nome, não é possível esquecer, né? Das Barrocas. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim para entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separa em alguma estação. Quero flores sem vida, teu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedidas não estarei por perto pra enxugar. A vida, quero flores sem vida, colhidas do amor. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas do amor. Sem vida, teu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedidas não estarei por perto a enxugar. Eu quero viver a vida. Um forrozinho é bom demais. Sem vida, né, pastor? Tá repreendido. Compadrezito, nordestino se diverte à vontade. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas de amor. Do nosso amor. Comadre Vanusa das Teofilândia aí, na Fazenda Fortuna aí. Vou botar uma música aqui agora, comadre. E a senhora vai botar, se o Padre Vianney estiver perto, pra ele ver, viu, comadre? É uma música que eu quero oferecer pra ele. O velho Forrobodó ficou da gente. E aí, filho de Deus, e a gente não paga essa promessa, né? Ô, promessa difícil. O que é isso aqui, filho? O que é isso aqui? Né, José de Jesus Oliveira? Pera aí. O que é isso aqui? Bata no fone, mano. Rapaz, burro não é brincadeira. Furunca. Bata no fone, mano. Solta! Tu é bata no fone, mano. Solta! Bata no fone, mano. Faça assim não. Ei, ridículo.
Varrendo aqui a higienização do vaqueiro Guns N' Roses. Aqui. Se amostrar aí. Ai, mamãe. Vai. É as travestias da vida, né, vale? É as travestias da vida aí, né, compadre Landuado? Compadre Landuado, comigo, tá vendo a gente aí, né, compadre Landuado? Cadê aqui, compadre Vanusa? Ô, Bazó, depois eu vou botar pra tu aí, compadre Bazó. A música do vovô, mas agora eu vou botar aqui a música, o pedido de um pai, viu, compadre? Vou botar aqui o pedido do pai aqui para o compadre Vianney, vai matar soldado lá na Estelfilândia, né, Walter Silva, tá vendo a gente aí? Zé Gambirra, tá vendo a gente aí? Walter e compadre Valdir Silva no YouTube, né? Papai e mamãe, tá vendo a gente também? Roberto Moraes, Ninho do Bicho Mimado, tô vendo as mensagens aqui, tô começando a distribuir agora, curioso aqui nos YouTube, que o pessoal tá me reclamando, rapaz, tô mandando as mensagens, você não manda uns alô, isso é falta de higiene, né, compadre? Bora lá, bora ligeiro, bora, vamos, adiante. Ô, vaqueiro de gado, pedido de um pai, Nil Santana. Filho, quero pedir algumas coisas pra você. Faça um esforço se puder me atender. O teu pai vai precisar de atenção. Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir. Quando você me chamar eu não ouvir. Tente entender a minha falta de audição. Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar e por acaso a minha voz não escutar, é que eu perdi a resistência do pulmão. Filho, se eu ficar me resmungando com tolice, não se preocupe, é o início da velhice e para isso não existe solução. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que um ser humano envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Filho querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Ô, Nil Santana. Filho, se eu deixar algo cair da minha mão, não vá pensar que é por falta de atenção. Eu jamais faria isso por maldade. Filho, se eu ficar de madrugada por aí, feito fantasma pela casa sem dormir, será também por excesso da idade. Filho, seu cuidado não é por obrigação. Eu agradeço toda a sua proteção e pelos lindos netos que você me deu. Filho, a vida é assim, o tempo passa e tudo muda. Fique sabendo que vai precisar de ajuda quando você tiver velho feito eu. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É normal que um ser humano envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Filho querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Eu tô pedindo pra você cuidar de mim. Ô, vaqueirama, pedido de um pai. Pedido de papai, né, compadre velho, compadre Bolinha velho, tá lá pro YouTube, que é que o Pai Zacarias tá vendo a gente aí, Walter Silva, Zé Gambirra velho, tá vendo a gente aí, Valdir Silva, Roberto Moraes,
Nos YouTube, né? Estamos pelo Facebook, nos YouTube, transmitindo para todo mundo. O compadre Manuel Pereira chegou por cá, boa noite. Cadê o velho de Forrobadó, compadre Vanusa? Compadre Vanusa, o velho de Forrobadó, compadre Zacarias pegou o velho de Forrobadó, botou dentro do carro dele, foi e ouvindo as músicas com o compadre Vanusa, ele descambando aí pro lado do sul, e aí foi, e aí filmou o áudio, mandou lá para cá com o vídeo, aí deu azar e deu sorte que o trem atravessou na frente e teve que ouvir o velho todinho, não foi, velho? Não se mede nosso amor, não se mede nossa curtição. Eu gosto dela, ela gosta de mim, eu sou todo dela e é dela meu coração. A nossa briga de meia intermedia e de média pra tarde não tem briga não. Anoitecendo a raiva vai se acabando, se acabando, se acabando, o nosso amor vai aumentando. Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, o nosso amor vai aumentando. Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, o nosso amor vai aumentando. A nossa briga é briguinha de amor. Se ela chora, chora por amor. Se ela me beija, beija por amor. Se me abraça, eu sinto seu calor. A nossa briga é de meia intermedia e de média pra tarde não tem briga não. Anoitecendo a raiva vai se acabando, se acabando, se acabando e o nosso amor vai aumentando. Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, se acabando e o nosso amor vai aumentando. Se acabando, se acabando, se acabando, se acabando, se acabando e o nosso amor vai aumentando. É o caçoado, velho! Vambora! Coração no bicho! Puxa o fone, Tulino! Nesse mundo de Deus existe gente que por nada ela passa sem gavola. Só porque estudou em boa escola, ela acha que é muito inteligente. E se zanga com a chula da gente, só porque diz que tem anel de fama. Eu não sei se ela tem algum diploma, nunca vi uma missa ali na Lapa. Não conhece direito o que é o Papa, nunca diz que foi passear em Roma. Ainda onde encontrei um tal sujeito, novamente com raiva da viola, me dizendo que era o rei da bola, mas olhando de perto não tem jeito. Ele mesmo batia a mão no peito, me dizendo sou ídolo das meninas. O gramado bonito a vacina, as mulheres que me querem ser dona. Nunca ouviu falar de Maradona, ainda diz que morava na Argentina. Ainda onde encontrei um tal cantor, assentado no banco da vizinha, criticando uma pobre violinha, me falou que detesta samba. Ele disse que na França era cantor, que por lá ele tinha vida mansa. Ainda diz que era professor de dança, o sujeito mentiu mais uma vez. Não conhece o idioma francês, que diabo ele foi fazer na França? Quem se cava não se lava, assim dizia minha avó. Um homem que sabe tudo, a cabeça dá um nó. Não encontra companheiro e acaba ficando só. Não encontra companheiro e acaba ficando só. Alô? É isso aí. Alô? Ô,
macarrão lá, não quer isso aí, Paraíba, velho. Alô, Bozó. Olha, Bozó, a voz da lua. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa. Parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar um outro amor assim me machucar. As mulheres, Bozó, tá tomando conta do mundo, os coscobeu, viu? É, os coscobeu. Outra vez ela buscou meu abraço, encontrou em meus braços forças pra sobreviver. Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio, seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer. Ela estava tão carente de carinho, foi chegando de mansinho e me abriu seu coração. Ela estava infeliz e magoada, feito fera machucada, esquecida na prisão. Ela estava deprimida e arrasada, andorinha machucada, procurando salvação. Dei a ela minha vida, fui afeto, fui saída, fui amante, fui amigo, e ela fez isso comigo. Foi embora sem razão, bateu asas e voou, na saudade me deixou. E hoje sou a andorinha que chegou aqui sozinha, procurando salvação. Menino tá rinado, Magnezito. O menino tá rinado. Essas meia peba que mandaram pra esses meninos aí, menino tá bom não, menino pegou ar. Entra aí, furum, que meinha do Coscobeu. Abra isso. Apertado demais, rapaz. É meia de boneca. Deram pra ele. Quebra essa pesquisa, meu filho. Arranca. Vai, furum. Vai pro inferno, vai lá. Aê, arranque. Vai, inferno, velho. Vai te lascar, vai lá. Aí, doce mesmo. Tem razão as crianças viver.
nessa falta de paciência, porque não é impossível uma coisa dessa, filho de Deus. Vamos fechar? Vamos fechar o Coité Cultura hoje, matar a saudade, né, Bozó? Obrigado aí pela audiência, Bozó. Chegou cedo hoje, ficou mais gente aí, né, Bozó? Bozó, um quilo de coentro não tá barato não, mas se você que tiver paciência, pode ser que compre mais barato, né, se chover, viu, Bozó? Você que gosta de coentro com cebola, né? O coentro é bom, o coentro deixa você ativo, né? O coentro você fica um pouco ativo. Viu, Bozó? Mas não se apoquente não, vai chover. Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Pronto, é que tu tem, tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega no fundo que tá pra... Um molho de coentro, R$4. 4. Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai dar merda. Um molho de coentro, R$4, um limão, R$1,50. Vai morrer gente. Ei, mundo velho, né, compadre Bozó? Bozó, aí na Santa Luz a previsão de chegar a chuva primeiro que pra gente. Porque a chuva tá vindo aí do norte, Bozó. Então aí tá mais perto do norte que a gente aqui, né? Bozó tá a 50 quilômetros aqui de Coité, né, Bozó? Tá quente. Quando qualquer chuvinha aí, Bozó, tu me fala aí como é que tá as previsões pra gente. Ai, tuberculoso. Maconheiro descarado. Boa água, porra. Tu é meu primo. Ei, e outra, você é maconheiro, Leilson. Hoje eu não valho o que o gato enterra. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. Tá lascado, o cara sem dinheiro, sem gasolina, não tem pra onde ir. Pra onde é que ele vai? Vai, né, miudinho? Vai pra Tiririca. Ficar quietinho lá, sossegado. Não adianta estar com muita pataquada que não tem nem jeito a dar. Não, miudinho, sem dinheiro. Agora, a pior coisa, miudinho, a pior coisa do mundo, miudinho, é aqueles cabas que querem se aparecer. Quando vê mulher, acha que é o dono da verdade, né? Aí, compadre, felizmente, foi fazer a força desse pneu, a netinha tava do lado. Veja foi o que aconteceu, compadre. Não tem as manhas, não entra não. Só para mostrar que era dureva, foi mostrar pra netinha lá que tava do velho do carro. Aí o borracheiro queria ser o bicho papão. Coitadinho. Não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Doce como mel. No. Tried it. Fica aí, Furunga, fica aí. Sangue de Jesus. Aí tem alguma coisa, a força estranha aí fazendo isso. Deu certo agora. Tá vendo aí, comadre do Ciné? O cara lavando roupa e botando água na água corrente. Parece que não tem juízo, o sabão vai todo embora. Pegou fogo na bobina, travou a pininguete. Eita, Furunga, levanta. Quem é Raquel? Diga. Quem é Raquel? Diga. Quem é Raquel? Tu é doido, rapaz? Como é que faz uma coisa dessa com o marido? Quem é Raquel? Quem
Quem é Raquel? Diga quem é Raquel. Não é o seu, eu coloquei uma capinha nova pra você. Que tá pra dar desgraça. Então tá bom, desculpa, vamos voltar a dormir. Desculpa, Não, não você acho. Vamos voltar a dormir. Chama a Maria da Penha pra aprender essa sarigacha. Né, comadre Dulcinea? Ela quer saber quem é Raquel, né? Aqui tem outro doido. Yuri. Patatice. Yuri. O que tá acontecendo aí, comadre? Que violência é essa? Yuri. Vai fazer o quê? Descontou o Tabef, né? Eu tô fechando. Tô indo embora. Só agora sexta-feira, se Deus quiser. Uma boa noite a todos aí, né, comadre Nesita? Depois todo mundo durma em paz, em nome de Jesus, né? Tenho só uma vinhetinha aqui ligeirinho para eu soltar dentro dos meus compromissos. E depois da vinheta, eu vou fechar com Duis Siriema, a música que bebeu cachaça. Olá, meus amigos, estamos aqui em Salgadalha. Viemos aqui hoje com o secretário de Infraestrutura, com o vereador Nego Jai, com Simone, com Marcos. Todos nós viemos aqui para a gente definir aonde será implantada a passarela que vai ligar o centro comercial e a estação ferroviária à Rua da Vitória. Já decidimos a localização. Aproveitamos também para ver onde é que vai ser implantado o pátio multiuso, que vai atender os feirantes. São 1.066 metros quadrados de pátio multiuso coberto para atender os feirantes. E aproveitamos também para ver a estação ferroviária, que também sofrerá uma intervenção, será reformada e integrada, tanto ao pátio multiuso quanto à passarela que vai unir os dois bairros. Já contactamos a VLI, que é a concessionária que administra essa ferrovia. Eles já autorizaram, já deram todas as orientações de como deve ser o projeto, de maneira que a Secretaria de Infraestrutura já está trabalhando nisso, para que a gente possa, com a maior brevidade possível, ter os projetos aprovados pela VLI para começar as obras da passarela. Vai ser uma obra muito bonita, muito ambiciosa e vai resolver definitivamente o problema de trafegabilidade das pessoas entre o Centro Comercial de Salgadalha e a Rua da Vitória. Tamo junto, forte abraço. Muito bem. Começou, não fechou o mandato e está aí cumprindo a sua promessa. Né, Manisita? Vai ficar bom para Salgadalha ali, essa transição ali vai me ajudar. Né, comadre Vanusa? Obrigado aí, comadre Vanusa, pela audiência, comadre Dulcinea aí, todos que ficaram até por cá. Comadre Nesita aí, todos vocês. Sexta-feira a gente está de volta, se Deus quiser, né? No mesmo horário, a partir das 18 horas, o bambu vai gemer, né? O bambu vai gemer. Eu tô revoltado com a menina que trouxe essa meia pra esse menino, compadre Pombinho. O Pombinho não ficou bom não, viu, compadre Edilson? Edilson, tu chegou na hora que eu tô indo embora, Edilson. Esse molequinho, Edilson, tá rinado, sem paciência. Botaram aí uma meia apertada pra ele ir pra missa. Ele não tá bom não. Entra aí, Furum, que ele não consegue, bichinho. O bichinho não consegue. Meia peba, desgraçada. Tenta aí, vê se você consegue pra nós adiantar o lado. Vá, Bizuíca, vá pra lá. Lasca essa desgraça logo aí, que não vai dar certo, não. Vamos sim, se der muito, vai matar o cão de raia lá. Tu é doido, né, compadre? O pobrezinho do menino não aguenta a vida dessa, não. Valeu, pessoal, até sexta-feira. Regiane, essa é uma das músicas mais bonitas do sertanejo. Eu gosto, hein? Ei, Gini, essa machuca, hein? Mas eu bebo, hein, escutando isso. Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser, que mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão
Fique aqui comigo e não beba mais não. Quanto mais distante estiver, mais vontade terá de viver. Sentir a meus lábios beijando os teus em todas as taças que você beber. Bora, vaqueirão! Amanheceu e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena. Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu. Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado. Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo. Lembro quando a gente nos conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro. Falei pra seu pai, pra casa com você, eles falou que não aceitava vaqueiro. Vem, amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer love o dia inteiro. Amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer love o dia inteiro. Amor, vem pro seu vaqueiro. É pra gente fazer